Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o professor Adolfo Eucleir, você está no canal Teologia e Botas. Vocês sabem que toda hora eu estou mudando o nome do canal, então nem ligam mais para isso. O que importa é a gente produzir conteúdo. Bom, num vídeo anterior, um amigo inscrito e membro do canal, Casey Batista, do canal É Tempo de Saber, ele pediu para falar sobre... explicar por que algumas pessoas aqui no Brasil viram um professor de grego e começam a falar teologia, biologia e por aí vai, né? Eu acho que isso é bem interessante. Então bora. Eu acho que eu já tenho um vídeo anterior que eu falei sobre isso. Também teve uma pessoa que comentou. Mas por fim eu ainda não acabei atualizando meus estudos sobre latim. Não tive tempo, eu tive que acabar indo estudar muita coisa de língua portuguesa e de história para me manter atualizado dentro da escola. Então acabei não tendo tempo de focar nessa discussão da pronúncia do G. Mas acontece aquilo, né? O maluco ele aprende lá, e esse é um erro comum do brasileiro mediano, que o cara ele aprende meia dúzia de palavras de grego e ele já vem para a internet ensinar. Então ele aprendeu que você tem lá que a palavra logia, ou logia, do biologia, arqueologia, manuscritologia, ela vem da palavra grega logos. Então ele faz a associação de que se é logos, e o cara olha na gramática de grego e vê lá que o gama ele sempre tem som de G e nunca som de G, de gelo, nunca o som de J e sempre o som de G, né? O som de G, né? De guerra, de guerreiro, de gato, de agulha, né? Sempre esse som de G e nunca o som de J, de G, que é o que a gente usa, né? Muitas vezes no G, em gelo, por exemplo. Então ele acaba associando o som o logos. Então não é biologia, é biologia, porque no original está assim, entendeu? Você não vai pronunciar arqueologia, você vai pronunciar arqueologia. E eu nunca vi ninguém fazer isso, tá, Casey? Eu nunca vi ninguém fazer isso. Só que existe muito essa mentalidade do brasileiro de fazer isso. E... qual que era a palavra? A palavra Septuaginta. Tem gente que aprende aprende o som do G aí, e ele vai, em vez de ele pronunciar Septuaginta, ele vai pronunciar Septuaginta. E tipo, mano, sinceramente, a Septuaginta nem grego é latim. Então, aí a gente tem que seguir as regras do latim. Até onde eu sei, nunca houve problema. Inclusive eu falo isso no vídeo anterior. Agora, se tem algum maluco falando arqueologia, teologia e tal, é mais para se aparecer, é mais para querer se diferenciar, é mais para dizer assim, eu tenho um conhecimento que você não tem, então compre meu curso na descrição. Inclusive, eu já estava esquecendo de dizer para você inscrito no canal, que eu tenho um curso de teologia. Eu não, é um curso de teologia pelo Seminário Teológico. Por um seminário teológico, até esqueci o nome. O Nascido de Novo. Então o curso é apenas R$357. Você pode parcelar em 10 vezes. Sai R$35,70 no cartão de crédito. Curso top. Tem aulas de grego minha. Grego, hebraico, crítica textual gravada. Tá? Preciso inclusive terminar, cara. Prometi pro Raul que eu ia terminar de gravar as aulas e não terminei ainda. Tem um curso completo, tem aulas atualizadas. Então assim... aconselho você que queira aprender de teologia, aprender de Bíblia e grego e tal. Só que tem uns malucos que eles aprendem o gama. Eles aprendem o gama e acham que a regra do gama no grego tem que se aplicar em português. E, cara, sinceramente eu acho isso bobeira. Por quê? A comunicação, e isso é um fator linguístico, a comunicação ela se dá quando eu falo e você entende. Então, vou dar um exemplo de uma palavra grega que, por exemplo, mesmo eu sabendo a forma correta de pronunciar, eu leio, quando eu vou pronunciar no dia a dia, eu pronuncio ela errada. Aí você fala, mas você está sendo errado nisso. Necessariamente não, a palavra Hades. A palavra Hades em língua portuguesa significa o deus Hades, ou a questão do inferno e por aí vai, o Hades. E no grego, se a gente for seguir pelo grego, a gente teria que pronunciar Hades.
Por quê? Tem a vírgula em cima, né, o que é o espírito forte, que dá o som de R. Beleza. Se eu quisesse chegar aqui na internet e ficar pronunciando Hades, 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 tá certo. Tá certo. Vamos lá. Estou falando uma questão que seria certa. Só que, bicho, as pessoas elas não associariam com aquilo que elas sabem. Então, pra mim, na minha forma de me comunicar, de fazer o meu público entender, lembrando que boa parte do público que chega no canal aqui são muitas pessoas querendo tirar uma dúvida simples. Se eu fico pronunciando Hades, 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 os caras vão sair daqui do canal e vão falar, porra, mano, quem que é esse maluco? Opa, o professor lá mencionou a palavra Hades. Opa, Hades aparece na Bíblia. Entendeu? Então, às vezes, pelo uso da palavra, já há muitas gerações, o correto é aquela forma. E não aquele jeitinho que você acabou de aprender. Mas a palavra Hades. E se eu estiver lendo o Novo Testamento grego, eu vou ler corretamente. Mas se eu estiver falando no dia a dia aqui, Hades. Ponto. E acabou, não tem o que discutir. E por que eu penso dessa forma? Porque eu não preciso provar nada para ninguém, eu não preciso diferenciar o meu conteúdo de outras pessoas. Eu não preciso. Agora, geralmente o cara que entra na internet, ele precisa ganhar o espaço dele. Ele precisa puxar os alunos para ele. E como é que ele faz isso? Ele faz isso se santificando. Como assim se santificando? Ele faz assim se separando. Olha, todo mundo fala assim. Eu falo assim. Todo mundo, todo professor de grego vai colocar um terninho, uma gravata, uma camiseta social, vai falar manso, vai falar... Porque, mano, é assim que vende pra crente, cara. É assim que você vende pra crente. Você vende pra crente falando de Jesus, de prosperidade, disso e daquilo. E o professor, o cara que entra na internet, ele quer vender o curso dele. Essa é a verdade. Ele vem pra internet, ele quer ser visto. E ele quer ser visto como o diferente, o santo, o separado, o ungido, o que tem o conhecimento que o outro não tem. Compreende? E aí ele vai pronunciar a teologia, aí ele vai pronunciar o nome de Deus verdadeiro, ele vai dizer que tudo é Babilônia, porque todo mundo tá errado e não sei o que, e blá 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 blá. Ponto. Agora, tentar trazer o conteúdo complexo teológico de maneira clara para a galera, aí são poucos que fazem. Aprender um outro idioma para explicar, para ter acesso a material, aí, bicho, aí a gente já começa. Pera aí, professor, pera aí, vamos com calma. Vamos com calma. Não chega metendo a bota, não. Não chega metendo a bota, não, cara. Vamos com calma. Aí acontece isso. Entende? Então, eu acho que é a única explicação que eu tenho, Casey, para dizer sobre este comentário aí, sabe? Eu sinceramente, eu acho que é a única coisa que eu consigo explicar para você. Porque não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Não tem. Cara, Septuaginta, todo mundo que eu percebi, vi, e assim, não é todo mundo, povo, é todos os estudiosos de fato que eu percebi que falaram a palavra Septuaginta, sempre foi Septuaginta. Aí vem meia dúzia de corno dizendo que é Septuaginta. Tá. Bicho. Catar coquinho. Não, porque o Gama se pronuncia como G e não como G. Porra, mano, mas a palavra é em latina. Então vamos seguir a regra do latim. Opa, a palavra Septuaginta, ela é escrita assim em latim? Não. Então nós já temos uma adaptação. Ponto. Uma adaptação. É a adaptação do português. Peguemos a palavra Jesus. Jesus em português, Jesus em inglês. Adaptação de pronúncia. Jesus é escrito da mesma forma, mas ele foi adaptado a pronúncia para o inglês, foi adaptada a pronúncia para o português. E se a gente for para o francês, se a gente for para o italiano, se a gente for para o espanhol, e assim vai haver as suas adaptações. Então, por que raios estão inventando moda agora de pronunciar Septuaginta, teologia?
É teologia, seu corno. Simples assim. Ai, mas não precisa falar assim, professor Adolfo. Professores cristãos não falam assim. Então vai assistir vídeo do seu pastor, porra. Se quiser aprender, senta a bunda na cadeira, pega qualquer livro que eu mencionar e compra. Aí você vai ver se você vai aprender ou não.